Olá, galera do nono ano. Aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor de História. Então vem comigo para mais uma aula aí de História. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Galera, nosso conteúdo hoje trata-se sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre este assunto tão importante dentro da história. Galera, primeiro temos que entender por que vai ter essa Segunda Guerra Mundial, né? As causas. As causas da Segunda Guerra Mundial estão relacionadas principalmente à Primeira Guerra Mundial, que terminou mal resolvida, né? Através lá do Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919, que vai estabelecer medidas rigorosas contra a Alemanha, né? No qual a Alemanha deveria pagar milhões e milhões a alguns países, ceder territórios aos países vencedores, diminuir o seu exército a 100 mil homens, né? Não criar mais armas. Tudo isso foi imposto à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que vai contribuir ali para a ascensão do nazismo na Alemanha, tá? E também outro fator que pode ser considerado aí importante para ter a Segunda Guerra Mundial é a política expansionista que vai ser adotada por Adolf Hitler, né, durante o nazismo. Então esses fatores, a Primeira Guerra Mundial mal resolvida, a ascensão de regimes totalitários, né, como o fascismo e o nazismo, a política expansionista de Adolf Hitler. Então isso vai contribuir para a Segunda Guerra Mundial, ok? Inicialmente, países como França e Inglaterra adotaram a chamada política de apaziguamento, ou seja, de não declaração de guerra à Alemanha. Inclusive, eles vão se reunir lá na Conferência de Munique justamente para criar um acordo juntamente com Adolf Hitler, que permitiria ele anexar os territórios que ele já havia conquistado ali disputando, né, no qual ele queria estabelecer para a Alemanha um espaço vital para a raça ariana, uma ideia que estava escrita lá no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, elaborado por Adolf Hitler. Então, Inglaterra e França, né, não queriam ter outra guerra, uma vez que a Primeira Guerra Mundial havia acabado, não estava nem com 20 anos. Né? Então, eles não queriam ali disputar novamente, guerrear novamente. Então, eles criam aí o Tratado de Munique. Adolf Hitler vai assinar esse tratado, mas obviamente ele não irá respeitar. Ele assina, mas não irá respeitar o Tratado de Munique. E ele vai continuar com a sua política expansionista. E no dia 1º de setembro de 1939, ele vai invadir a Polônia. E França e Inglaterra havia um pacto de proteção à Polônia. Então, quando Adolf Hitler invade a Polônia em 1º de setembro de 1939, vai ser considerado o estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. França e Inglaterra, 2 dias após essa invasão de Hitler à Polônia, vão declarar guerra à Alemanha. Então, estava ali iniciado a Segunda Guerra Mundial. Na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1941, é marcada ali por sucessivas vitórias, né, do exército nazista de Adolf Hitler, no qual eles vão utilizar uma tática de guerra chamada de Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago. Então, através dessa tática de guerra, o exército nazista vai conseguir inúmeras vitórias, vai conseguir anexar diversos territórios, né, vai conquistar a França, entre outros países. Quando é que isso vai mudar? A partir do momento em que Adolf Hitler vai desrespeitar o acordo que ele havia feito com Stalin, lá da União Soviética, de não agressão, através do Tratado de Molotov-Ribbentrop, né, que ele havia acordado com Stalin a não agressão à União Soviética. E Adolf Hitler vai descumprir, né, com seu desejo, ambição de conquistar mais territórios, de prosseguir com sua política expansionista,
e em junho de 1941 ele vai invadir a União Soviética na chamada Operação Barbarossa, né? Ele invade a União Soviética em junho de 1941 e a partir desse episódio, desse acontecimento, nós teremos novos rumos na Segunda Guerra Mundial, porque os soviéticos irão usar uma tática de guerra chamada de terra arrasada, né, no qual eles eliminarão todos os mantimentos e vai fazer com que os soldados nazistas fiquem vulneráveis, não fiquem resistentes porque não vai ter alimento para eles, né? Além do mais, vai ter um inverno rigoroso na União Soviética que vai contribuir para inúmeras derrotas do exército nazista a partir de 1941 em diante. E é importante também salientar que os Estados Unidos vai entrar na guerra, né? É importante que vocês saibam o seguinte: a Segunda Guerra Mundial teve aliança de dois lados. Tinha o eixo, que era formado pelos governos fascistas, Alemanha, Itália e Japão, e tinha os aliados, né, que era formado primeiro pela Grã-Bretanha, ou seja, pela Inglaterra e pela França, e posteriormente por outros países que irão entrar ao lado dos aliados, principalmente Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética entra na guerra a partir do momento que Adolf Hitler quebra o acordo que ele havia feito com Stalin, implementando aí a Operação Barbarossa, né? E os Estados Unidos vai entrar na guerra a partir do momento que o Japão invade os Estados Unidos, né? Vai agredir os Estados Unidos, ali um ataque à base naval americana de Pearl Harbor, né, em 1941. Então, a partir daquele momento, o presidente Roosevelt vai declarar guerra ao Japão, né? Então, os Estados Unidos vai ficar do lado dos aliados. Então, olha só, esses dois acontecimentos, né, esses dois episódios, a entrada da União Soviética, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, vai contribuir ali para a vitória dos aliados e a derrota do eixo, né? E os Estados Unidos entram na guerra e vai começar uma série de derrotas, né, que vão ser impostas ao exército nazista, principalmente os soviéticos, né, que vão impor ao exército nazista inúmeras derrotas, principalmente na Batalha de Stalingrado, no qual cerca de 100 mil homens do exército nazista serão mantidos prisioneiros, né, dos que conseguiram sobreviver da Batalha de Stalingrado. Então começa uma série aí de derrotas e Adolf Hitler vai ficar acuado, ele vai acabar se suicidando em 30 de abril de 1945, juntamente com sua esposa Eva Braun, devido a ficarem acuados, não terem para onde correr, e isso vai contribuir para a Alemanha se render em 9 de maio de 1945. A Alemanha já havia se rendido, a Itália também, só faltava o Japão, e o Japão continuou a resistir na chamada Guerra do Pacífico, no qual eles utilizavam a técnica dos kamikazes, né, jogavam os aviões nos navios americanos, e como resposta os Estados Unidos vai implementar pela primeira vez o uso de bombas atômicas, né, no qual ele vai lançar 2 bombas atômicas no território japonês, a primeira lá em 6 de agosto de 1945 na cidade de Hiroshima, e a segunda no dia 9 de agosto na cidade de Nagasaki. A bomba que foi lançada em Hiroshima matou mais de 70 mil pessoas de forma imediata. A que foi lançada em Nagasaki matou mais de 80 mil pessoas de forma imediata, né? Uma arma de poder de destruição em massa sem explicação, né? Por que os Estados Unidos fez isso? Porque dizendo eles que queriam acabar com a guerra de forma mais rápida, né? Então o Japão vai acabar se rendendo, né, devido a esses acontecimentos em 2 de setembro de 1939, devido aos ataques dos Estados Unidos, essas 2 cidades de Hiroshima e Nagasaki. É importante frisar que o Brasil também vai participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né? Inicialmente o Brasil se posicionou de forma neutra, mas vai acabar ali entrando na guerra e vai criar a chamada Força
expedicionária brasileira chamada FEB e vai enviar para a guerra mais de 25 mil soldados que serão treinados pelos Estados Unidos e irão lutar lá na Itália. Esses soldados brasileiros ficaram conhecidos como pracinhas, tá? E o Brasil participou então da Segunda Guerra Mundial também. Para finalizar, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas implementaram o chamado Holocausto, né, no qual vai matar aí mais de 6 milhões de judeus fuzilados ou então em câmaras de gás, que morriam asfixiados, né? E eles viviam nos campos de concentração. Para vocês terem uma ideia, os nazistas criaram aí mais de 20 mil campos de concentração para implementar essas ideias ultra radicais de Adolf Hitler, né, da superioridade da raça ariana alemã. Então ele perseguia, né, queria exterminar principalmente os judeus, tá? Então isso foi a Segunda Guerra Mundial, que vai deixar um saldo aí de mais de 50 milhões de mortos e 20 milhões de pessoas mutiladas. E também, como consequência da Segunda Guerra Mundial, vai ser criado a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai ser criado o Estado de Israel e também vai ter a Guerra Fria, que nós iremos estudar mais à frente. Espero que vocês tenham entendido, foi apenas uma síntese bem prática, bem resumida para vocês. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!